Irmãos e irmãs, paz e bem. Momentos de silêncio, oração e encontro com Deus são muito necessários no nosso dia a dia. A equipe da TV Horizonte foi até o Horto das Oliveiras e também a Basílica da Agonia. Nesses lugares, fora dos muros da cidade velha de Jerusalém, Jesus muitas vezes se retirou para momentos de oração e intimidade com Deus. Getsêmani significa prensa de azeite e é o nome dado ao jardim situado no sopé do Monte das Oliveiras, no Vale do Cedron, em Jerusalém. Na devoção mariana do Santo Rosário, o Getsêmani é citado no primeiro mistério doloroso, em que se contempla o início da paixão e agonia de Jesus Cristo. Conforme é narrado nos evangelhos, Jesus e seus discípulos estiveram neste lugar na noite anterior à sexta-feira, quando Jesus foi crucificado. Como de costume, Jesus saiu e foi ao Monte das Oliveiras, e os discípulos também o seguiram. Chegando ao lugar, disse-lhes: rezem para não caírem em tentação. Então se afastou daí, à distância de um arremesso de pedra, pôs-se de joelhos e rezava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Um anjo do céu apareceu para Jesus e lhe dava forças, e entrando em agonia, orava mais intensamente. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam por terra. Levantou-se depois da oração, foi para junto dos discípulos e os encontrou dormindo por causa da tristeza. Então lhes disse: Por que estão dormindo? Levantem-se e rezem para não caírem em tentação. O Getsêmani é um lugar tão importante para o cristianismo que desde o século IV é visitado por peregrinos. A primeira descrição de viagem de um cristão à Terra Santa data do ano 333 e foi feita por um viajante francês anônimo, conhecido apenas como Peregrino de Bordeaux. Seus escritos recebem o nome de Itinerarium Burdigalense, sendo o mais antigo roteiro cristão de viagem que se tem conhecimento. Eusébio, bispo de Cesareia, na Palestina, e primeiro historiador do cristianismo, viveu no terceiro século e refere-se ao Getsêmani como um local em que os fiéis costumavam ir para rezar junto às oliveiras. Peregrinos do ano 1600 mencionaram 9 dessas antigas árvores de oliva, depois apenas 8 delas. Essas 8 permanecem até hoje em meio a outras mais recentes. As mais antigas são lembradas pelos peregrinos como parte do jardim onde Jesus foi preso. Acredita-se que sejam árvores milenares. Em 1666, os franciscanos adquiriram um pequeno Horto das Oliveiras, próximo à ruína da Igreja Cruzada. Ainda nos dias atuais, diariamente esse horto é muito visitado por religiosos e peregrinos que querem se retirar para momentos de oração e silêncio. O peregrino que vai ao Getsêmani certamente visita a Basílica da Agonia, também conhecida como Igreja de Todas as Nações. A fachada é composta por uma fileira de 4 conjuntos de colunas na ordem coríntia. Suas proporções são cilíndricas, esbeltas e elegantes. Cada conjunto de colunas serve de base para as imagens dos 4 evangelistas:
Mateus, Marcos, Lucas e João, que ficam abaixo do mosaico que retrata Jesus como mediador entre Deus e o homem. Este mosaico é obra do pintor italiano Giulio Bargellini. O projeto arquitetônico que lembra as construções bizantinas foi realizado pelo também italiano Antônio Barlucci, autor de diversos santuários e templos da Terra Santa. A Basílica da Agonia é um lugar visitado por muitos peregrinos de diversas partes do mundo. Nela fica a Pedra da Agonia, onde, segundo a tradição, Jesus se apoiou enquanto chorou e suou sangue, sofrendo assim uma profunda agonia. Construído em torno de uma seção de solo rochoso, o atual edifício foi erguido sobre as fundações de duas igrejas anteriores, uma basílica bizantina do século IV e uma pequena capela do século XII, construída pelos cruzados e abandonada em 1345. Em 1920, durante obras realizadas em suas fundações, uma coluna foi encontrada a cerca de 2 metros abaixo do solo da capela medieval. Fragmentos de um mosaico também foram encontrados, sendo preservados ainda hoje sob uma laje de vidro. Erguida de abril de 1922 a junho de 1924, quando foi consagrada, a Basílica da Agonia está sob os cuidados da Custódia da Terra Santa, dos frades franciscanos. O prédio atual foi edificado graças às doações de diversos países, inclusive o Brasil. Os brasões de cada país doador foram incorporados ao vidro do teto, cada um separado em uma pequena cúpula. Como forma de contemplar os países doadores, o edifício recebeu o título de Igreja de Todas as Nações. Dois tipos de materiais foram utilizados em sua construção. O interior é de um material extraído das pedreiras de Lífita, a noroeste de Jerusalém. E a parte externa é feita de pedras de coloração rosada, obtidas em Belém. O edifício é dividido em 3 corredores por 6 colunas, o que dá a impressão de se estar em apenas um salão grande e aberto. A iluminação é pouca. Os vidros de cor violeta foram utilizados em toda a igreja, de modo a evocar um clima de depressão. Isto para remeter o peregrino à agonia, ao sofrimento de Jesus. O teto é de cor azul profundo, para simular o céu noturno. Na parte lateral esquerda fica um mosaico que retrata o beijo que Judas Iscariotes deu em Jesus. No centro, acima do altar e do sacrário, está a cena de Jesus chorando sobre a pedra, e um anjo no alto o conforta. À direita fica um mosaico que retrata Jesus ressuscitado. Ao participar da celebração da missa na Igreja da Agonia, todas as nações formam um só povo em torno do Cristo. É um momento singular da religiosidade cristã católica. Estar junto à pedra em que Jesus se apoiou para rezar e em seguida receber o Cristo, presente na Eucaristia, tem sabor diferente, pois neste lugar teve início o sofrimento pelo qual passou Jesus,
o Filho de Deus, para salvar a humanidade inteira de todo tempo e lugar. Do topo do Monte das Oliveiras pode-se apreciar o panorama mais evocativo da Cidade Santa. Conforme a tradição judaica, ele também é conhecido como o Monte da Unção, já que o óleo feito de suas azeitonas era usado para ungir o rei e os sumos sacerdotes. Ao sofrimento e angústia de Jesus nos unimos. Rezemos para que cesse toda e qualquer violência praticada ou sofrida por povos do mundo inteiro. Até a próxima semana. Shema Yisrael.